Olá! Hoje eu vou fazer uma resenha para vocês de um livro que eu li no mês de abril e que eu gostei bastante. O livro é O Cruel Amor, da Júlia Lopes de Almeida. Bom, Cruel Amor foi publicado em formato de folhetim no Jornal do Comércio em 1908. Em 1911 ele vai sair em formato de livro. Bom, aqui nós vamos conhecer personagens que fazem parte de uma comunidade pesqueira. Inclusive a capa dessa edição faz uma referência, né, a esses personagens. E vai ter uma ambientação de praia, né, de litoral, especificamente no litoral do Rio de Janeiro, capital. Aqui nesse livro, a Júlia aborda um tema bem ousado para a época. Hoje em dia falamos dele mais abertamente, ainda bem, que é a questão da violência doméstica. Esse tema ele já é abordado logo no começo, quando através de um personagem a gente tem uma história um tanto de misteriosa e ao mesmo tempo que não é tão misteriosa assim. As pessoas meio que sabem o que aconteceu na história, mas aquilo meio que não é falado, né? Essa figura é chamada aqui no livro de Coronel. Ele é o pai de um dos protagonistas, podemos dizer assim, da história, que é o Rui e a Ada, que vão fazer uma espécie de par romântico na história. Acontece que aqui, e na maioria dos livros da Júlia, a gente não espera desfechos muito tradicionais, né? Eu sempre fico com a sensação, ao final dos livros que eu leio dela, que já li dela, de que as coisas não se resolvem de uma maneira totalmente completa e que fica a cargo do leitor uma interpretação daquele acabamento, né, da história, porque sabemos que os desdobramentos não param, né? É só até onde a gente tem acesso à história. Bem, esse pai do Rui cria o filho sozinho, né? É um viúvo. Acontece que há por trás dessa viuvez um histórico de violência. O pai do Rui, o coronel, ele é bem ciumento, né? A gente fica sabendo isso logo no começo do livro através de uma outra personagem que é bem importante, que eu vou falar mais aqui na frente. E esse ciúme acaba se transformando em violência, né? Vai ter algumas, inclusive, descrições desses atos violentos, não só psicológicos, mas físicos mesmo. E, bom, isso desencadeia numa história onde a mãe do Rui vai parar numa casa para pessoas com problemas mentais, né? Desequilíbrios, enfim. E lá nesse lugar ela vem a óbito. O Rui fica muito abalado por essa história, ele sente muito a falta da mãe, e ele acaba se apegando a uma personagem que era uma grande amiga da mãe em vida, que é a personagem Rola. Essa personagem, inclusive, é muito importante porque ela também vai ser a mãe adotiva da garota que faz par romântico com o Rui, que é a Ada. A Ada ela foi deixada na porta dessa mulher e ninguém sabe de onde ela veio. Disse que uma pessoa testemunhou essa criança sendo colocada na porta, né, da personagem Rola, mas esse personagem é mudo. Inclusive eu vou falar dele mais pra frente. Vamos por partes, porque assim, já adianto que esse é um livro com muitos personagens, então talvez se eu esquecer o nome de alguns, perdoem, eu vou dar uma consultada aqui, mas realmente é um livro, até não é tão grande assim, mas ele tem bastante personagens.
Só que, assim, esse coronel e o Rui, eles não são, como posso dizer, de família rica, né? Uma família abastada, mas eles têm uma certa, digamos, estabilidade, né? E até um certo prestígio. Enquanto Ada e a sua mãe são pessoas humildes. E Ada ainda mais tem a questão de não saber a sua origem. Isso pesa muito na história, né? Sempre é colocado como uma coisa que a faz ter vergonha de si mesma, sendo que nem é culpa da menina, enfim. E a Ada é descrita como uma jovem muito, mas muito bonita. É assim, muito bonita, uma deusa. E ela tem uma certa vaidade em relação a essa beleza. Então ela gosta de ser admirada, ela gosta de se embelezar, mesmo com a escassez de recursos que ela tem, né? Ela ganha roupas de outras pessoas, ela reforma, ela sabe costurar, então ela reforma essas roupas. E o Rui tem muito ciúme da Ada. E aí fica a questão, né? O pai já tem aquela história, né? E o filho vai nessa mesma linha, né? Então há uma certa tensão na história para saber se, enfim, será que o Rui vai se tornar uma pessoa como o pai? E olha que ele não sabe de todas as atrocidades do pai ainda nesse começo da história. E ele até conversa, né, com a mãe da Ada, vai falar desse medo. Ele, na verdade, associa esse temperamento mais intempestivo, esse temperamento, né, um tanto agitado dele, com a loucura da mãe. Vejam só. Porque, enfim, ele não sabe da história toda. Ele sabia da questão do ciúme do pai dele e tudo mais, mas não a história em si. E essa personagem, a mãe da Ada, sabe de tudo, né? Só que ela não quer desfazer o laço que ele tem com o pai, não quer contar a história enfim, talvez enfrentar as consequências disso. Ela é uma personagem que sabe aquele tipo de personagem de um livro que é como se fosse o sábio do local, que toma as melhores decisões, que dá os melhores conselhos, que sempre acolhe, né, aqueles que estão ali. Ela é muito acolhedora. Essa é a personagem mãe da Ada. Então tem essa questão do relacionamento da Ada com o Rui, que é baseado nesse ciúme. Vai ter sempre... e há também a questão de que a Ada, ela não consegue se segurar, né, de se exibir e tudo mais. Enfim, hoje a gente vai olhar para a Ada e vai dizer, não tem que se segurar mesmo, né? Deixa ela se exibir, deixa, né, ela ter a vaidade dela. Para a época, tudo bem, a gente entende que há um certo exagero, né? Inclusive a Ada é descrita de uma maneira que me lembra muito a questão do naturalismo, onde ela não consegue controlar os próprios instintos. É algo quase animalesco, assim, a descrição que se coloca da Ada quando ela ultrapassa esses limites, né? E o Rui sempre nessa questão de querer controlar. Ele é muito, a descrição dele é muito no sentido de controlar a Ada, né? Enfim, e isso vai se desenrolando. Agora, paralelo a essas histórias, tem também um outro casal, na verdade um triângulo, que vai se desenrolar também nessa perspectiva de ciúme, de posse, enfim. Esses personagens são o Flaviano, a Maria Adelaide e o Marcos. A Maria Adelaide e o Flaviano são noivos. É colocado aqui, e isso é levado bastante em consideração, a condição do Flaviano enquanto pessoa preta, né? Ele é descrito como um homem de pele preta, também pescador. O Marcos também é pescador. Eles são, inclusive, parte ali da mesma comunidade, né?
E tem uma coisa que é muito colocada em pauta, que é esse sentido de irmandade. Eles são como irmãos ali. Então, o Marcos começa a se interessar pela Maria Adelaide numa festa que está tendo, né, uma espécie de quermesse, e ele fica muito angustiado com isso. Ele é correspondido, né, a princípio ele não vai ter certeza disso, ele vai, enfim, só desconfiar, mas assim, isso lhe atormenta. Porque no código de conduta deles, não é correto que ele cobice a mulher de um companheiro, né, de um irmão, né, ali da comunidade. E ele tenta reprimir isso o máximo que ele pode. O Flaviano vai nessa vertente de pessoa muito ciumenta, de pessoa muito possessiva, e ainda por cima tem a questão de que ele tem uma estima muito baixa pela condição dele, pela cor da pele dele, né? Inclusive a descrição é um pouco incômoda, né, dele e principalmente da mãe dele, que há uma certa descrição dela como se ela fosse, a expressão que a gente usa, preta velha, é que ela usa umas roupas que são mais exageradas, e aí come seu cachimbo, uma coisa que meio estereotipando a personagem. Incomoda, tá? A gente, nos dias de hoje, ler algo assim incomoda, mas a gente tem que tentar não ser anacrônico, né? Eu costumo dizer que assim, a Júlia era uma grande defensora do abolicionismo, né? Ela tem um livro escrito inteiramente só sobre isso, e participou realmente politicamente desse movimento abolicionista. Mas eu costumo dizer, e eu falei isso, né, no clube de leitura que a gente tem da Júlia Lopes, que é da Juliana Gervasão, que eu já falei para vocês, que há uma diferença entre ser abolicionista e ser antirracista, né? Essa questão do antirracismo, ela é recente, né? Ela veio depois. Então não vamos esperar de uma mulher lá do século XIX que ela tenha uma postura antirracista, né? Cada coisa no seu tempo. Eu costumo dizer também que para que a gente pudesse correr, passos tiveram que ser dados antes. Então, ela foi de grande importância para que esses primeiros passos fossem dados no que ela podia fazer na época, que era a questão do abolicionismo, né? Mas não vamos esperar um comportamento muito além do que é da época, né? Então, assim, incomoda essas descrições, mas a gente tenta situar eles na época em que foram escritos. Enfim, essa questão desse triângulo amoroso já é sempre muito problemático, né? E aí, colocando toda essa questão, né, questão racial, a questão da comunidade, né, deles se enxergarem como irmãos, e do ciúme, que vai ser muito forte, o Flaviano vai ter muito ciúme da Maria Adelaide, a história vai correndo também para um desenrolar que a gente vai ficar curioso para saber como é. E mais uma vez, o final, né, também desse arco da história é algo que nos leva a refletir bastante. Principalmente a gente tem que ver quais finais eram dados, né, para esse tipo de situação. Do Rui, do Flaviano, da Maria Adelaide e do Marcos, nos escritos dessa época. Porque na minha visão, a Júlia sempre foge a esses finais. Isso que é muito surpreendente, muito incrível na obra dela, né? Há muitas particularidades para se ver. Como eu estou fazendo aqui uma resenha, né, sem spoiler, então eu vou deixar esse julgamento para vocês, né, que forem ler o livro. Mas pensa nisso, tenta dar uma comparada nos desfechos dessas histórias com histórias parecidas da época, né, da época ou anterior. Um outro arco também muito interessante é de duas crianças que tem nessa comunidade. Uma dessas crianças é o Bié. E o Bié,
ele é criado por um tio, que é essa figura misteriosa do livro, que é o Pedro, que é chamado Pedro Mudo. O Pedro, ele não, assim, não se sabe, né? Acho que ele desde sempre é mudo, pelo menos é isso que as pessoas acham. Só que assim, coisas estranhas acontecem quando esse Pedro tá. E a descrição desse homem, minha gente, é assim, assustadora. Tem uns momentos que você fica assim, horrorizado com a descrição dele, de ações dele. Quando ele chega, há sempre um clima de tensão e de medo, de incômodo. Né? Os personagens falam, acho que o Rui chega a comentar, nossa, fico incomodada com a presença dele. Enfim, quando ele está no ambiente, parece que as coisas são divulgadas de alguma forma. Então fica aquela dúvida, será que esse homem que é mudo também é surdo? Porque eles entendem que sim, né? Tanto que há, inclusive, isso também é outra questão que pode ser trabalhada, do fato de quando ele chega, uns se incomodam, mas outros, tipo, tratam como se fosse ninguém. Ele não escuta, ele não fala, sabe? Tipo, é como se viesse, sei lá, um bicho e você pudesse viver sua vida, você não precisasse esconder seus segredos, você não precisasse parar o que você está fazendo. Entende? É você tratar o ser humano como se ele fosse um bicho só porque ele não ouve e não fala. Né? E aí, enfim, acabam que muitas coisas se desenrolam em torno desse personagem. Ele é um tanto misterioso. A Júlia gosta de colocar, às vezes, nos livros, uns personagens misteriosos assim. E não necessariamente, já aviso, vai ter uma explicação muito clara ou muito óbvia para esses personagens. Às vezes, eles são apenas um ponto de incômodo mesmo. Isso para mim funciona bastante. Me dá pano para muita reflexão. Enfim, há pessoas que tem tipo de leitor que gosta de tudo explicadinho, né? Tudo preto no branco. A Juliana não trabalha dessa forma. Pelo menos não na minha visão, tá? Eu acho que ela coloca a coisa na ficção para que ela se desenvolva no diálogo com o leitor, né? Da ficção com o leitor. E eu acho isso incrível. É o que eu gosto, realmente. Então, assim, esse personagem do Bié, né, que é o sobrinho do Pedro, voltando para ele agora, ele tem essa amiguinha, que é a Anitta, e eu acho que eles têm em torno de 8, 9 anos, enfim. E eles vivem muito soltos, né, na praia, é como se eles não fossem cuidados, sabe? Só que eles são muito queridos, então assim, quem pode sempre dar uma refeição, ajuda. E é como se eles fossem crianças de rua, tá? Eles têm família, eles têm casa, só que assim, eles vivem no mundo, essas crianças. É como se não tivesse realmente um cuidado por parte das famílias com eles. Inclusive, essa é uma crítica muito presente na obra da Júlia, como a infância era tratada. Hoje em dia, né, muita coisa mudou, gente. Muita coisa, mas assim, a Júlia, ela teve que bater em pontos que hoje em dia para a gente parece absurdo, como higiene das crianças, como o tratar as crianças de uma maneira diferente, né, das crianças da cidade. Porque, pô, se você parar para pensar, pegar imagens, fotos de crianças da época, até a roupa era como se fosse uma roupa de adulto em miniatura, sabe? A criança não tinha realmente infância. E não mais uma vez, vamos colocar as coisas no seu tempo, não é como se a Júlia dissesse assim, a criança não precisa trabalhar, não precisa aprender o ofício. Não é necessariamente isso. Mas é assim, trata a criança como criança, sabe? Vamos formar esse ser, não vamos deixar ele jogado para a vida, sabe? A formação é muito importante, ela insiste muito nessa questão. E não só a formação
né? Ou para dona de casa, ou para dos meninos, enfim, era muito mais valorizado, né? Mas assim, a formação como um todo, né? De você instruir de várias maneiras um ser em formação, né? Uma criança que está se tornar um adulto tenha a disponibilidade e um leque de conhecimentos maior do que aquilo que era ensinado, né? Para as meninas só bordar e piano, e para os homens as questões de trabalho, enfim, já de profissionalizar, né? Um outro tema que me chamou bastante atenção aqui no livro, e eu fiquei até surpresa quando eu vi positivamente, foi a questão da urbanização. E essa questão é trabalhada ali pela metade, pouco mais da metade do livro, e ela é de uma maneira tão... porque a Júlia tem isso, tá? E eu acho incrível. Ela coloca temas na ficção que nos fazem refletir, que nos fazem pensar, e principalmente, né, se colocar a questão da época, de uma maneira que não parece panfletária. Você se pega refletindo sobre aquela situação, você se pega imaginando situações de uma maneira totalmente natural, de uma maneira que a história lhe conduz para aquilo. Isso eu acho fascinante, né? Não que você lê textos panfletários seja ruim, tá? Pelo amor de Deus. É assim, é que quando a gente se propõe a ler uma ficção, a gente quer ler ficção. Então ela nos dá isso. Ela não nos engana, ela nos dá ficção. Só que dentro dessa ficção, ela mescla todas as suas questões, suas opiniões, né? Todas as coisas que ela achava que ela tinha que colocar luz sobre. Eu acho que é isso que a literatura faz. Ela coloca luz sobre determinado tema. E é a gente que toma as nossas conclusões, toma as nossas decisões a respeito daquilo. Voltando ao que me chamou a atenção, a questão do urbanismo, né, nesse litoral, porque vai ter essa grande descrição da natureza, né, da natureza ali das praias, dos pescadores, da vida dos pescadores, tudo muito narrado. Inclusive, para quem gosta de descrição, aqui é um prato cheio. Para quem não gosta, talvez esse não seja o melhor livro, né, da Júlia. Tem um momento que ela vai dizer que as pessoas mais abastadas, né, financeiramente, elas querem morar no litoral, né? Elas querem ficar perto da praia, ou morar, ou enfim, ter casa de veraneio, essas coisas. E aí o que acontece? Acontece que os trabalhadores, os pescadores, as pessoas que trabalham ali, elas têm que sair, né? Elas têm que ficar mais longe para que quem tem mais dinheiro, né, pode pagar mais, fique ali na beira-mar. E aí eu me lembro muito daquela música que diz: quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. E é basicamente isso. O trabalhador, o pescador, que precisa estar todo dia ali, cedo, tarde, enfim, qualquer hora, né, do dia ou da noite, tem que fazer um deslocamento muito maior para chegar naquele lugar, porque simplesmente ele não pode manter a moradia dele ali, porque os poderosos, só por um conforto ou por um status, quiseram morar no litoral. Então, assim, eu achei genial essa sacada dela, num período que tudo estava começando ainda, né? Imagina a gente pensar isso hoje, de prédios e casas comendo faixa de areia, de ter que refazer faixa de areia, porque, enfim, as pessoas simplesmente invadem a natureza. E as pessoas com dinheiro, né, gente? Enquanto o trabalhador tem que ficar dentro de transporte público, passar mais tempo no transporte público do que em casa, porque ele precisa se deslocar muito mais para poder trabalhar, né? Enfim, uma questão bem interessante que foi abordada nesse livro. E agora, para finalizar, vou falar um pouco dessa questão da escrita mesmo, da Júlia aqui no livro.
me surpreendeu um pouco, porque assim, eu já li alguns livros, né, nessa coisa de estar conhecendo a obra dela desde o ano passado. Me surpreendeu pegar o livro e ver tanta descrição. Inclusive, tanta descrição com um vocabulário um tanto rebuscado da Júlia, tá? Porque sim, tem vocabulário da época, mas eu não tinha sentido tanta dificuldade ou tanto travamento, digamos, quanto eu senti nesse livro. Há uma descrição excessiva até, nos começos de capítulos, principalmente, da natureza e também do modo de vida das pessoas, né? Tem essa questão dos desfechos das histórias, são muitos arcos, muitos personagens, eu não falei o nome nem da metade, tá? Mas assim, eu procurei falar o nome dos principais. E essa questão dos temas que a Júlia aborda, tudo mesclado na sua ficção e que nos colocam para pensar ainda hoje, né? E aí também, quando são assuntos que hoje já tiveram uma mudança significativa e ainda bem, a gente também para pensar na trajetória, né? Poxa, então em algum momento isso teve que ser reivindicado, isso teve que ser explorado, as pessoas que tiveram que falar sobre isso para que hoje isso fosse uma coisa tão acessível e tão natural para nós, né? Então é muito interessante, por isso que ler clássicos é tão interessante. Para conhecer a Júlia, eu indicaria talvez o Memórias de Marta, que é um livro que eu gosto demais dela, já falei dele aqui no canal. Ou então acredito que a sua obra-prima é considerada, né, A Falência, né, que inclusive A Falência é um livro que é encontrado muito facilmente. Esse aqui, por exemplo, você só vai encontrar pela Janela Amarela, né, é ele que está publicando, esse autor aqui, enfim, está publicando várias autoras aí foram silenciadas ao longo dos tempos, e tem em formato e-book também para ler, inclusive muitos deles estão no Kindle Unlimited, então aproveitem, né, se vocês tiverem esse serviço. Tem também como você achar ele em PDF pelo domínio público. Júlia Lopes está em domínio público, tá? Mas aí vai ser em PDF, né? Nem todo mundo gosta de ler nesse formato. E aí eu já aproveito para fazer o convite para vocês, né, da leitura conjunta que vai ter no meu clube de leitura. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui na descrição, com um vídeo explicando qual a proposta do clube, como é que funciona, como é que faz para entrar, vai dar tudo explicadinho. Mas enfim, eu tenho um clube de leitura chamado Clube de Leitura e Estudo Literatura Tupiniquim, que é onde a gente lê literatura nacional, né? E em outubro, nós vamos ler A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. É um livro muito fácil de encontrar, tem várias edições, tá? Tem a questão de estar no domínio público também, e é um livro incrível, gente. Para mim vai ser uma releitura e eu vou amar reler esse livro com vocês. Fica o convite, tá? Em outubro, vamos ler A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham ficado interessados em conhecer não só esse livro, mas a obra da Júlia como um todo. Eu já estou cansada de falar dela aqui, porque, enfim, foi uma descoberta maravilhosa, a literatura dessa mulher, a maneira como ela aborda os temas, os seus personagens que são tão diversos, que não se repetem, cada história é totalmente diferente, sempre com uma abordagem nova. Então é isso. Leiam Cruel Amor, leiam Júlia Lopes de Almeida. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você ficou interessado, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você já leu, né, alguma coisa da Júlia, o que achou da leitura. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha que vão ter interesse. E se inscrever aqui no canal, tá? É isso, pessoal. Um beijo e até mais.